Erros de manutenção. O voo 2574 da Continental Express se aproxima do final de sua viagem de 1 hora de Laredo para Houston, no Texas. Há 11 passageiros a bordo. 2574. Eles vão trazer todo mundo na 26 ou 27. Tudo bem. Os pilotos preparam o Embraer 120 Brasília para o seu segundo pouso do dia. O comandante Brad Patridge tem apenas 29 anos. O copiloto Clint Rodosovich tem 43 anos. Juntos, os dois têm quase 16 mil horas de voo. Está descendo rápido. Parece o ônibus espacial. Em segundos, a descida constante da aeronave torna-se uma queda livre e descontrolada. O voo 2574 mergulha por quase 4.000 metros e atinge o solo a uma velocidade superior a 480 km por hora. O que vemos no chão não é reconhecível sob nenhuma forma como sendo um avião. A aeronave destroçada caiu no meio de um campo cerca de 1 hora a oeste de Houston, no Texas. Todas as 14 pessoas a bordo estão mortas. Uma equipe de investigadores da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, chega ao local do acidente. Eu fiquei um pouco assustado quando vi os destroços. O avião foi destruído e não havia muito o que examinar. As caixas pretas são encontradas e levadas às pressas para a sede da NTSB em Washington. A extensão dos destroços dá aos investigadores informações muito necessárias. Eu vi que a cabine de comando estava lá, a fuselagem estava lá. A asa esquerda havia se dobrado sob a asa direita. E uma parte do estabilizador vertical estava lá. Mas o estabilizador horizontal estava faltando. O Embraer 120 é chamado de avião com cauda em T, porque o estabilizador horizontal fica em cima da cauda. Esta peça foi encontrada a mais de 165 metros do campo de destroços. Alguém pode me ajudar a entender isso? Aquilo me fez acreditar que definitivamente o avião se desfez em voo. Acho que a cauda saiu a cerca de 2.700 metros. Começamos a olhar para as superfícies fraturadas do estabilizador vertical. As bordas estão irregulares, indicando que a cauda foi arrancada repentinamente. E há outra pista. Notei que o bordo de ataque do estabilizador horizontal do lado esquerdo estava faltando. O bordo de ataque é uma peça arredondada que permite a passagem do ar sobre o estabilizador e mantém o avião estável. Uma pergunta importante era qual foi a primeira parte que saiu do avião. Porque muitas vezes o evento inicial será encontrado nas primeiras partes que se soltam do avião em um rompimento em pleno ar. O bordo de ataque não está próximo ao local do acidente. Encontrá-lo será a chave para descobrir o que aconteceu com o voo 2574. À medida que socorristas vasculham a área, os investigadores recebem uma cópia da gravação de voz da cabine do laboratório de Washington. Verificação de rádio? Verificação de rádio. Eu posso ouvir alto e claro. Eu ouço você. Muito bem, vou pegar as informações. Tudo bem. A maioria das gravações soa rotineira. Jetlink 2574, informe seu rumo. 050. Não há indícios de problemas. Até que... Está descendo rápido. Parece um ônibus espacial. surge um ruído nos motores.
e os alarmes de alerta de voo disparam. E toda a conversa termina. A gravação diz aos investigadores que os pilotos não receberam nenhum aviso prévio do mergulho do avião. O evento foi extremamente rápido. Acho que não havia nada que a tripulação pudesse ter feito. A análise do gravador de dados de voo confirma essa conclusão. Nós não vimos nada em comum sobre o acidente até um instante em que tivemos o mergulho. A causa do acidente permanece um mistério. Os investigadores terão de encontrar o bordo de ataque faltante para descobrir o que deu errado. A peça procurada tem 3 metros de comprimento. Os investigadores calculam que ela deve estar em algum lugar de uma área de 12 quilômetros quadrados. Estávamos fazendo buscas pela área e depois de vários dias ficou difícil. Grupos de voluntários locais estavam sobrevoando o local. A peça não pôde ser encontrada em lugar algum. Está em algum lugar por aqui. Nos dias seguintes, fomos a essa área e criamos uma grade para poder procurá-lo. Procuramos por ele nos 4x4 e no helicóptero. No terceiro dia, a investigação finalmente avança. Estávamos voando sobre o interior do Texas, sobre uma área de pastos, e de repente o piloto sentado ao meu lado disse: "Acho que eu estou vendo." Nós ficamos empolgados. Em um acidente, você quer dar o seu melhor para entender o que aconteceu. E se não achássemos a peça principal, sempre haveria dúvidas. O estado do bordo de ataque suscita mais perguntas. Os orifícios da superfície inferior do bordo de ataque eram alongados e estavam rachados, como se tivessem sido puxados pelos prendedores. Mas os furos que prendem a peça ao topo do estabilizador parecem bem diferentes. As evidências indicaram que os furos na parte superior do bordo de ataque estavam completamente limpos, sem alongamento e sem danos. Olha, os parafusos em cima. Parecia que não havia parafusos presos na parte superior do bordo de ataque do estabilizador horizontal. Os investigadores agora precisam responder 2 perguntas. Primeira, por que os parafusos estavam faltando? E segunda, perder isso poderia causar a queda do avião? Com todas as peças do voo 2574 da Continental Airlines agora recuperadas, a investigação é transferida para a sede da NTSB em Washington. Os investigadores primeiro precisam descobrir como o bordo de ataque esquerdo, encontrado a quase 1,5 km do resto da seção da cauda, está conectado ao acidente. Queríamos ter certeza de que entendíamos qual era o movimento do avião depois que o bordo de ataque do estabilizador se desprendeu. O estabilizador horizontal é como uma asa de cabeça para baixo. Ele empurra a cauda para baixo, enquanto as asas a erguem. Reduzir a força descendente no estabilizador eleva a cauda e faz o avião inclinar para baixo. As simulações de engenharia sugerem que a perda de apenas um bordo de ataque mudaria a aerodinâmica o bastante para enviar o avião em um mergulho catastrófico. Se existe um componente da asa que você não quer perder, é o bordo de ataque. Para saber por que o bordo de ataque pode ter se soltado durante o voo, os investigadores examinam os registros de manutenção da companhia aérea e fazem uma descoberta intrigante. Na noite anterior ao acidente fatal, as equipes de manutenção repararam as bolsas pneumáticas do avião. As bolsas pneumáticas são bexigas de borracha que, quando infladas, quebram o gelo nas asas e na cauda. Nós queríamos conversar com todos os mecânicos, supervisores e inspetores que participaram dessa atividade. Os investigadores conversam com 2 equipes de manutenção. O turno da noite, que iniciou o trabalho, e o turno da meia-noite, que o finalizou. Substituir as bolsas envolve remover o bordo de ataque, retirar a bolsa antiga e substituí-la por uma nova.
A peça inteira é então aparafusada de volta ao estabilizador horizontal. O inspetor do turno da noite, Troy Anderson, deve supervisionar a sua equipe quando eles removem os parafusos que mantêm os bordos de ataque no lugar. Mas naquela noite, ele não estava apenas supervisionando sua equipe. Tivemos algum tempo para ajudar. Subimos até o estabilizador para começar o trabalho. O mecânico começou a trabalhar por baixo e o inspetor se ofereceu para subir e tirar os parafusos de cima. Mas quando o turno da noite termina e o turno da meia-noite começa, os mecânicos do turno da noite não tinham terminado de remover os parafusos desgastados no bordo de ataque no lado direito. E parecia que eles não conseguiram terminar os dois lados. Com o trabalho bem atrasado, Adam Dillon, o supervisor do turno da meia-noite, tomou uma decisão crítica. Pessoal, esqueçam o lado esquerdo por essa noite e vamos tirar este avião daqui. Então seus mecânicos não fizeram trabalho algum no lado esquerdo? Não, nós não tocamos nele. Depois de trocar a bolsa pneumática apenas no lado direito, a aeronave é rebocada até o portão para o primeiro voo do dia. 3 horas depois, o bordo de ataque esquerdo se solta. Os investigadores suspeitam que os parafusos foram removidos da parte superior do bordo de ataque esquerdo e nunca foram substituídos. Eles conversam com Troy Anderson novamente. Então de que lado você trabalhou, Troy? Apenas o direito? Ambos. Veja, quando eu saí, o plano era fazer os dois. O inspetor subiu na plataforma e começou a ajudar os mecânicos. Esse não é o trabalho dele, não era o papel dele. Não foi uma boa ideia. Para piorar a situação, ninguém registrou que os parafusos foram removidos pelo inspetor. O turno da meia-noite não fazia ideia de que o bordo de ataque precisava ser fixado no lugar. Em uma troca de turno, essa é uma das coisas essenciais. Você tem um registro que todos podem consultar e não foi feito. Os investigadores agora sabem que uma falha na manutenção de rotina causou a queda do voo 2574. O peso das últimas palavras do copiloto Rodosovich agora é tragicamente claro. Está descendo rápido. Parece o ônibus espacial. Os pilotos aumentaram sua velocidade, colocando um estresse adicional no estabilizador horizontal. O avião se desfez na velocidade mais alta que alcançou desde que a manutenção foi feita na noite anterior. As forças aerodinâmicas eram muito altas e eram suficientes para dobrar o raio do bordo de ataque para baixo, porque não estava mais preso na parte superior da cauda horizontal. E então eles dobraram para baixo, a ponto de finalmente o ar adiante ter força suficiente para soltá-lo. A aeronave caiu na terra a impressionante velocidade de 515 km por hora. Na voz da cabine de comando, os pilotos não dizem nada depois que isso acontece. Provavelmente estavam incapacitados. É muito violento. No relatório final, a NTSB culpa a Continental Express por não garantir que os mecânicos e inspetores preenchessem os papéis corretamente. Esse foi um acidente evitável. Se eles tivessem seguido rigorosamente os procedimentos, esse acidente não teria acontecido. Como resultado do acidente, as companhias aéreas agora usam sistemas computadorizados para rastrear meticulosamente o trabalho dos mecânicos. Foi um passo importante na evolução da segurança aeronáutica e da segurança das peças. Foi um avião pequeno, mas com grande impacto.